Bem, esse é o primeiro vídeo, essa é a primeira dica que você está recebendo. A minha primeira dica e algo totalmente importante é sistematize a sua rotina dentro de casa. Ou seja, logicamente estão aí os adultos e as crianças, né? Todos misturados numa mesma rotina, porém todos tendo algo em especial a fazer. Seja o marido trabalhando em home office, seja você trabalhando no seu home office e as crianças estudando em casa. Então, a gente sabe que é um momento bem delicado e é um momento que a família precisa de uma rotina diferenciada. Então, a minha dica é: sistematize a sua rotina. Ou seja, o que é isso? Vai uma dica aqui. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma rotina. Como vocês podem ver, é uma folha simples, é uma folha sulfite, que eu mesmo coloquei ali com régua, com caneta, junto com o meu filho, junto com o meu marido, e nós sistematizamos a nossa rotina. O que o meu filho vai fazer naquele período, naquele tempo, o que o meu marido vai estar fazendo, o que eu vou estar fazendo. Então, essa rotina, essa sistematização, ela é muito importante. Por quê? Porque a criança, ela precisa visualizar. E se você coloca nesse sulfite toda a rotina daquela semana, ela consegue antecipar aquilo que ela vai fazer. Então, não existe tanto aquela ansiedade do que vai acontecer, do que eu vou ter que fazer. Então, essa sistematização, essa rotina de forma visual é muito importante para você, como mãe que vai estar orientando a tua criança, e também para os demais membros da família. Aqui em casa, por exemplo, essa rotina ela fica grudada na porta da geladeira. Então ali nós conseguimos entender quais são os momentos de aula online, qual é o momento que o meu filho vai fazer uma tarefa depois dessa aula, o momento que ele vai ter de leitura, o momento que ele vai ter livre. E algo muito importante. É importante que você inclua nessa rotina momento de tarefa de casa escolar, momentos das tarefas de casa, ou seja, o momento que todos vão ajudar numa arrumação, numa organização do quarto. E isso a criança, o filho também precisa fazer, ele também precisa entender que como integrante da família, ele mora em casa, ele faz bagunça, ele também precisa ajudar na organização. E isso é muito importante para que ele se sinta importante nesse contexto familiar. Então, tem que ter nessa rotina as tarefas escolares, as tarefas da casa. Tem sim que ter um momento de leitura, isso é importante para a criança conseguir sentar, se concentrar, treinar essa habilidade. Isso é muito importante. Esse é um hábito que não só durante a pandemia, mas é um hábito que deve ser prolongado para o resto da nossa vida. Esse momento de leitura é muito importante. Outro momento importante é o momento de não fazer nada. A gente sabe que é um momento de rotina muito pesado para nós dentro de casa. Então, o momento de não fazer nada também é importante. O momento de ir para o quarto dele, de brincar com algum boneco, algum brinquedo, brincar de casinha, as coisas que as crianças gostam de fazer. E o que é importante salientar, que nesse momento de não fazer nada, ele vai ficar no quarto dele, fazendo aquilo que ele quer no quarto dele. E é um momento que você como mãe, você como pai também podem se organizar, é um momento de vocês também relaxarem, é um momento de vocês também não fazerem nada. Então é um momento que a criança precisa também entender que a mãe, o pai e ela têm um momento reservado para isso. E isso toda a família precisa entender. Esse é o meu momento, esse é o teu momento, e isso é importante para que todos respeitem o espaço e o limite um do outro. O que é importante que a gente saiba também nesse período de pandemia, o que é importante que a gente volte a fazer, se você não fazia, ou se você fazia, continue fazendo, momentos de refeição em família. Isso é tão gostoso, isso é tão bom, isso remete ao nosso passado. Quem sabe quando a gente era criança, que a gente sentava todos na mesa junto com os pais para conversar, para comer. E com o tempo a gente foi perdendo essa rotina. O dia a dia, a rotina, ela sugou um pouco isso das famílias. Então essa é uma grande oportunidade para que nós possamos retomar com a nossa família essa rotina de sentar à mesa, de conversar. E um alerta, neste momento corte as telas.
não precisa de celular, não precisa de televisão, vocês precisam somente de olho no olho, de contar histórias, de escutar, de contar como foi o seu dia, de interagir. Então essas foram as primeiras dicas desse primeiro vídeo. Sistematize a tua rotina, coloque de forma visual para que as crianças possam ver, coloque etapas do dia, para que todos possam aproveitar efetivamente esse dia e ficar menos estressados no dia a dia, ok? Algo bem interessante, se você conseguir como mãe antecipar-se à rotina, então acordar um pouco antes, você está calma, organizada, porque se você acordar naquela euforia de que sai correndo, tem aula, a criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, talvez o dia todo seja um dia mais estressante. Então essa preparação do ambiente também faz parte de todo o contexto da aprendizagem efetiva, ok? Se prepare que o próximo vídeo vai ser muito bom.